Oi pessoal, hoje a gente vai dar prosseguimento à aula sobre análise CA de circuitos transistorizados com transistores bipolares de junção. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o modelo de um transistor bipolar em corrente alternada, chamado modelo de pequenos sinais, como que ele é construído, como que a gente define os seus parâmetros e como que a gente calcula os seus parâmetros. Então, se você não viu essa aula, é importante rever para ter esses conceitos bem frescos na cabeça. Bom, na aula de hoje a gente vai falar mais sobre o procedimento de análise de um circuito mesmo, Então, eu vou tomar esse circuito aqui como exemplo. Isso é um circuito que a gente chama de um amplificador em emissor comum. O porquê do nome vai ficar mais claro ao longo da aula, Mas basicamente aqui eu tenho um circuito transistorizado, tem alguns outros componentes, como os capacitores aqui. Esses capacitores, CI infinito, a gente chama de capacitor de bloqueio. Na verdade é um capacitor de valor relativamente alto, A ideia é que ele, na frequência do sinal que eu quero analisar, ele basicamente não interfere no meu circuito, ele é basicamente um curto-circuito, mas em corrente contínua ele serve para bloquear o sinal CC, ou seja, ele é um bloqueador de corrente contínua. Essa é a finalidade. Obviamente esse capacitor tem um valor, mas a gente não vai ver como calcular isso nessa aula, Isso é um problema de resposta em frequência que é um pouco mais complicado, Então, para a gente analisar esse circuito transistorizado, eu vou considerar aqui, nas minhas análises, nos meus cálculos, que o beta é 100, ou seja, que o ganho DC desse transistor é 100. Para analisar esse circuito, então, a gente tem que seguir um procedimento. Esse procedimento normalmente é baseado no teorema da superposição, onde eu posso fazer a análise de um circuito dependendo da fonte que eu alimenta, fazer uma análise individual, e depois superpor as respostas para ter a resposta final desse circuito. Essa é a ideia. Então, primeiramente, a gente vai fazer a análise CC, que é uma análise que a gente já estudou, e para isso eu vou seguir alguns procedimentos para tentar eliminar todas aquelas partes do circuito que não fazem sentido na análise CC. Primeiramente, eu vou curto-circuitar todas as fontes de tensão alternadas do meu circuito, vou abrir todas as fontes de corrente alternada do meu circuito e vou abrir todos os capacitores de acoplamento. E depois que eu definir isso aí, eu vou calcular as correntes e as tensões em cada um dos terminais do transistor ou transistores, dependendo do meu circuito. Então, fazendo isso no nosso circuito original, eu vou curto-circuitar a única fonte de tensão que eu tenho aqui, alternada, que é o Vin. Vou abrir as capacitâncias de bloqueio e, redesenhando o circuito agora, eu vou fazer a análise CC desse circuito, calculando as 3 correntes e as 3 tensões nos terminais do transistor. Eu aconselho que você pause aqui e tente executar esse exercício aí, calcular esses parâmetros. Caso você tenha alguma dúvida, revise as videoaulas sobre análise CC que eu tenho, tem aqui na descrição do vídeo, e tente calcular. Vou esperar um pouquinho. Bom, se você fez a conta correta, você vai ter obtido esses valores aqui de corrente e de tensão para cada um dos elementos. Salva isso, escreve isso em algum lugar, porque depois a gente vai utilizar esses valores para montar um modelo de pequenos sinais de transistor, ok? Tá. Em sequência agora, a gente pode fazer a análise CA propriamente dita. Também a gente vai precisar eliminar tudo aquilo que não faz sentido para um circuito alternado, Então a gente vai curto-circuitar as fontes de tensão CC, a gente vai abrir as fontes de corrente CC e, no fim, a gente vai curto-circuitar agora os capacitores de acoplamento, os capacitores de bloqueio, ok? Por fim, a gente vai calcular os parâmetros do modelo de pequenos sinais para cada um dos transistores, usando os valores de corrente que a gente calculou na análise CC, e, por fim, resolver o circuito restante. Então, voltando aqui no modelo original, no circuito original, a gente vai curto-circuitar todas as fontes de tensão CC, a gente vai curto-circuitar todas as capacitâncias de bloqueio, e, por fim, a gente vai ter esse circuito aqui. A gente pode redesenhar esse circuito, lembrando que ele não está num formato muito adequado. A gente pode redesenhar o circuito e obter esse circuito final, que vai ser o que a gente vai resolver. Bom, esse circuito aqui a gente pode ver que o transistor vai ter o seu emissor conectado à Terra. E é por isso que ele é chamado de configuração emissor comum. Por esse circuito CA equivalente, a gente chama aquele circuito original de um amplificador em emissor comum. Tudo bem? Bom, agora a gente pode substituir o transistor por um modelo de pequenos sinais e eu vou usar aqui o modelo π, que a gente já viu. Lembrando que eu posso calcular a resistência Rπ como sendo a tensão térmica dividida pela corrente de base calculada na análise CC, então a gente tem esse valor aí para a resistência Rπ, e o ganho de transcondutância Gm como a corrente de coletor CC dividido pela tensão térmica. Então a gente tem esse valor pelo ganho de transcondutância, ok?
Por fim, eu posso simplificar esse circuito também, considerando aqui uma resistência de entrada do amplificador, que é o paralelo dessas três resistências que estão aí circuladas, e uma resistência de saída que vai ser o paralelo dessas resistências aí na saída do circuito. Agora eu tenho esse circuito equivalente e eu posso calcular agora a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Lembrando que existem basicamente três parâmetros importantes na análise de um circuito amplificador, que é a resistência de entrada, que a gente já definiu. A resistência de entrada aqui é o paralelo daquelas três resistências, está aí. A resistência de saída, né, que a gente também calculou ali. E por fim, o ganho do amplificador, que nada mais é que a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Para isso, primeiramente vou calcular a tensão Vπ. A tensão Vπ ela vai ser calculada pelo divisor de tensão formado pela resistência de entrada e a resistência de fonte de 50 ohms. Então a gente tem ali a expressão, ela é quase igual à tensão de entrada, né? Quase igual. Quanto maior a resistência de entrada, menor a influência desse divisor de tensão. Vocês concordam? Então é importante. Bom, e para calcular a tensão de saída, eu tenho que lembrar que a fonte de corrente dependente ali, ela vai produzir uma corrente na saída, na resistência de saída, naquele sentido. E com isso, a tensão de saída vai ser menos a resistência de saída vezes o ganho de transcondutância vezes Vπ. E aí eu posso escrever essa expressão em função da tensão de entrada Vin, né? Por fim, o que eu tenho nessa expressão? O que é importante? Vamos chamar alguma atenção. Primeiro, o circuito não amplifica o sinal, por isso que é um amplificador, né? Ou seja, a tensão de saída é a tensão de entrada vezes um número, que é maior do que 1. Então eu estou amplificando o sinal. Ele é inversor também, ou seja, a polaridade do sinal inverte. Então ele é um circuito amplificador emissor comum. E o ganho desse circuito, que é a relação de tensão de entrada e tensão de saída, é menos 180. Ou seja, eu inverto a polaridade do sinal e faço com que a saída tenha uma amplitude 180 vezes maior do que a tensão de entrada. O que isso significa de verdade? Vamos voltar ao nosso circuito original e vão imaginar que eu aplique sobre ele uma tensão alternada na entrada de 10 mV pica-pico. Ok? Isso, no ponto de base, vai me dar uma tensão que está deslocada de 1,6 volts, ou seja, tem uma tensão contínua de 1,6 volts, negativa, e tem uma tensão ali alternada de 9,4 milivolts, porque ali naquele ponto eu tenho a tensão alternada Vπ, ok? Então, olha só, a tensão alternada de entrada, ela passou por um ganho, no caso eu atenuei um pouquinho, e ela está sobreposta à tensão contínua da minha análise CC. Se eu for olhar agora a tensão no coletor, eu vou ter de novo uma tensão contínua de 9,1 volts sobreposta a uma tensão alternada. Só que essa tensão alternada ela está amplificada em relação à tensão de entrada por 180 vezes. Ou seja, eu tenho uma tensão de 1,8 volts sobreposta ali e de polaridade invertida. Vocês notarem aí a fase. Como entre a tensão de coletor e a tensão de saída eu tenho um capacitor de bloqueio, basicamente a tensão de saída vai ser a tensão de coletor menos a parcela CC. Ou seja, na saída eu tenho só uma parcela alternada de 1,8 volts, ou seja, 180 vezes maior do que a tensão de entrada e com polaridade invertida. Então, note que a tensão de entrada e a tensão de saída são puramente alternadas. Então, a gente tem um amplificador. Ele usa a polarização do transistor num ponto quiescente CC simplesmente para poder funcionar, ou seja, para poder excursionar as tensões das correntes sempre na região contínua. Então, todo amplificador funciona na região contínua, como já foi explicado antes. Ok? Então, basicamente, esses são os procedimentos para serem seguidos, as etapas a serem seguidas para se fazer a análise CA de um circuito transistorizado, qualquer. Né? Aqui eu peguei um exemplo, mas pode servir para qualquer outro tipo de circuito. Lembrando que, normalmente, o que você tem que calcular no amplificador são a resistência de entrada, a resistência de saída e o ganho desse amplificador. Então, vou parar por aqui. Bons estudos e até a próxima, gente.